A primeira coisa que eu acho que a gente poderia falar, como comentei com você, é a gente falar se realmente existe ou não essa dependência das drogas lícitas, né? Certo. Vamos lá. Essa é a pergunta, tá? Pois bem, professor Fulco, eu agradeço ao convite de estar aqui mais uma vez no seu programa e sempre é interessante que você busca trazer assuntos da maior relevância. E hoje a gente vai comentar aqui, falar alguns pontos sobre os medicamentos que trazem dependência. Essas dependências podem ser dependências físicas, podem ser dependências psíquicas, de modo que o usuário do medicamento, muitas vezes, nem imagina que o medicamento que ele está utilizando não significa mais que ele está à espera dos resultados, mas sim que agora ele é dependente do medicamento. Já é de longa data, professor Fulco, que o nosso corpo ele requer alguma dependência. E a dependência não é só dos medicamentos. Nós ficamos dependentes, por exemplo, do amor, ficamos dependentes de sexo, as pessoas também ficam dependentes de trabalho, tem pessoas que são viciadas em trabalho, né? De maneira que o nosso organismo ele tem uma capacidade muito grande de admitir vícios, né? Em relação aos medicamentos, não é muito diferente, se bem que, claro, o mecanismo é totalmente diferente, mas a dependência de medicamentos, ela existe de verdade, especialmente os medicamentos que são os psicotrópicos e os medicamentos utilizados na dor, que são os famosos medicamentos opiáceos. E é interessante também, professor Fulco, que durante décadas, especialmente em torno dos anos 80 e anos 90, né, quer dizer, não mais aí do que 30, 40 anos atrás, e lá essas informações elas eram subtraídas. Quem tinha as informações que os medicamentos traziam dependência era a indústria farmacêutica, porque ela tinha pesquisa disso. No entanto, essa informação da dependência não era passada para o médico e também não era passada para o usuário de medicamento. Durante décadas, o médico continuou prescrevendo medicamentos que traziam dependência, sem, contudo, ele ter essa informação de verdade, porque essa informação era subtraída. Ela não vinha na bula, ela não vinha nos laudos do medicamento, essa dependência não era informada para os órgãos reguladores que aprovavam os medicamentos, por exemplo, Anvisa, FDA, né, Estados Unidos, e acabava passando batido, né? E aí a indústria se apoderou dessa possibilidade, se apoderou dessa prerrogativa de, ao não trazer informação que o medicamento trazia dependência, praticamente ela agora absorve o paciente que ele passa a ser um usuário contínuo do medicamento. Obviamente, eu tenho certeza, professor Fulco, que se você tiver certeza, enquanto médico, que um medicamento traz dependência, fala a verdade, você não vai usar com bastante cautela esse medicamento? Mas se, por exemplo, alguém disser para você que esse medicamento não traz dependência, ou então que a dependência é mínima, 0,1% das pessoas vão ter dependência, você vai usar com mais liberdade. Se eu disser para você que as pessoas que teriam dependência de um determinado medicamento, que seriam aquelas que já têm dependência sobre outras drogas, ou que elas já têm um histórico de dependência, você vai dizer, tá, então é normal. Então, nesse caso, me dá segurança de usar o medicamento, e aqueles que ficarão dependentes são aqueles que já ficariam naturalmente até por conta de outras drogas. Então, durante muitos anos, essa informação da dependência, ela foi subtraída da informação. E quando você abre os olhos, você vê que seus pacientes estão dependentes, né? E aí é preciso fazer alguma coisa, é preciso evitar que o pior aconteça. E por que é preciso evitar que o pior aconteça? Porque o dia que o paciente não conseguir o medicamento da sua receita, no qual ele é dependente, ele vai buscar outro produto. Ele vai buscar o produto na mão de um traficante. Né? Um traficante de droga, um traficante da rua mesmo, né? Que trafica heroína, que vende a cocaína e por aí vai, né? Então, na verdade, mesmo as drogas sendo lícitas, elas são capazes de trazer a dependência. E aí abre as portas para as dependências um tanto quanto mais perigosas, um tanto quanto mais ampliadas, né?
Por isso que a dependência dos medicamentos, ela existe de verdade. E nós precisamos abrir muito o olho para isso enquanto profissionais de saúde. Porque as informações, elas não são tão claras assim relativas à dependência. Na verdade, esses medicamentos que trazem dependência, eles vanglorizam o resultado terapêutico e eles minimizam os efeitos colaterais e os efeitos de dependência que eles apresentam. É interessante aqui, na realidade, isso que você está falando é muito importante, mas os psicotrópicos, eles estão muito associados à psicoterapia. Sim. Então, existem psicotrópicos, e alguns são bem conhecidos, que eles são, assim, um apaga-incêndio. E que às vezes até o psiquiatra acha ruim, quando o paciente só procura ele quando está com o incêndio, como se o psiquiatra fosse o bombeiro. Então, na realidade, o bombeiro é o medicamento ansiolítico. Então, o ansiolítico, ele tira o cara da crise. E o próprio paciente, se ele não procurar uma psicoterapia, que hoje em dia a gente não sabe encontrar isso em todo psiquiatra. O psiquiatra, hoje em dia, ele medica e, às vezes, até manda já para o psicólogo. E eu acho assim que o medicamento só funciona depois dele sair da crise, se ele for explicado por quê, qual é o risco que ele tem quando tem uma crise dessa, porque todo paciente, quando tem uma crise psiquiátrica ou psicológica, ele fica sempre com medo de ter outra crise. E ele começa a evitar ambientes que ele possa se identificar como um doente mental, Sim. com que alguém note que ele está assim, então ele anda sempre com o anjo da guarda dele perto, que é o Rivotril, que é o Bromazepam, enfim, esses medicamentos. Isso sim eu acho muito ruim. Ao mesmo tempo, se ele estiver sendo acompanhado por um psicólogo bom, por um psicanalista ou por um psiquiatra, da maneira mais antiga, o psiquiatra primeiro fazia tudo isso, ele vai ser explicado de que quando ele tem essa crise, ele não tem problema porque ele vai tomar aquele medicamento, e ao mesmo tempo começa a dar a ele uma sensação de ele mesmo começar a interagir com o que ele está sentindo, e isso sim dá a ele mais confiança, dele pouco depender da droga. Porque primeiro ele toma 1, 2 vezes ao dia por um período longo, porque aí ele tem a crise quase que o dia todo, constantemente, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes as terapias integrativas complementares que eu muito gosto, e que ela às vezes é muito combatida até pelos profissionais liberais, é porque ela é mal utilizada. Tudo que é mal utilizado é ruim. As terapias integrativas complementares, que não existiam no curso médico, hoje em dia ela existe, mas é uma disciplina optativa. Quer dizer, só vai atrás aqueles estudantes mais curiosos que querem saber alguma coisa. Então isso é muito ruim, devia ser obrigado, porque quando um paciente é visto, está tomando uma medicação e ele pode ser analisado pela kirliangrafia, quando ele pode ser analisado sem precisar de tirar sangue nem coisa nenhuma, e é visto através da iridologia, estou falando mais na parte emocional, porque se eu quiser saber como é que está a glicose, o colesterol, o triglicérido, eu preciso de um exame laboratorial. Eu não vou ver isso na íris, eu não vou ver isso na kirliangrafia. Como também, depois do paciente sair da crise e começar a ficar mais confiante, nada mais importante do que usar fitoterápicos que têm poder ansiolíticos. Esses realmente o paciente nem acredita que ele seja um remédio, quer dizer, ele não cria dependência, porque se ele não for orientado, também vai ser dependente do chá, também vai ser dependente da fitoterapia. Então é isso, Irivaldo, que eu acho que o erro é assim, generalizado a partir da faculdade, do ensinamento médico, de o paciente só aprender na bula do remédio, que aquele remédio cura isso, cura aquilo, tira ele daqui, e ele usa para aquilo. E a continuação, e o dia a dia? Tem pacientes que dormem muito bem e acordam muito mal. Tem pacientes que não conseguem dormir, dão graças a Deus quando amanhece o dia.
Então, tudo isso são coisas que a gente precisa, através de um programa desse, dar uma orientação, primeiro para que o paciente procure um médico certo. Depois, a indicação também do médico, é uma das coisas do nosso programa, é o paciente saber que médico vai procurar. Porque você sente uma dor no estômago, você vai ao gastroenterologista. Se ele lá mexe muito, vê muito e não encontra nenhuma doença, essa doença é psicossomática. Então você tem que pedir suporte a um outro tipo de profissional. Então, isso. Inclusive, professor Fulco, quando eu falo de procurar o profissional certo, não significa simplesmente buscar aquele profissional que talvez é o mais inteligente, né? Significa, sim, buscar aquele profissional que tem uma preocupação com o paciente em si, com aquele caso particular, né? Que possa analisar de uma maneira particular aquele caso. E você tocou num assunto aí que é, por exemplo, o paciente com depressão, você fez esse comentário, e medicar um paciente que está com depressão e ele melhora, não significa que a depressão dele melhorou. Significa que ali você tem a ação de um medicamento, que criou uma situação diferenciada da depressão que existia. Mas então é interessante diferenciar isso, né? Porque se o paciente está com depressão e ele melhorou, é importante avaliar se a depressão dele original, ela teve uma melhora, ou se apenas ali está o efeito do medicamento. E, obviamente, como você comentou, né? Deixar esse medicamento, esse paciente usar o medicamento por longo tempo, um tempo assim, a perder de vista, é transformar o sujeito, né, esse paciente, num dependente do produto. Quando, na verdade, quando esse paciente melhora, ele pode fazer uma acupuntura, meditação, ele pode fazer uma yoga, pode fazer uma série de coisas, né? Um relaxamento, que isso vai acrescentar a qualidade de vida dele e sem necessidade de medicamento. Porque um tratamento é bom, professor Fulco, quando você não precisa mais tratar. Né? Às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, puxa vida, esse medicamento é excelente, mas eu não posso ficar sem tomar ele. Puxa vida, então eu acho que ele não é tão bom assim, né? Porque se para ele fazer efeito, para ele te curar, para você ter resultado dele, você precisa ficar tomando o tempo todo, para mim, medicamento bom é aquele que você toma e resolve o problema. Isso que é um medicamento bom. Aquele que você precisa ficar tomando eternamente para que o problema pelo menos fique melhor, necessita de ser avaliado. Mas os medicamentos assim que trazem dependência, eles precisam ser olhados com muito carinho, mas muito carinho, principalmente pelo prescritor, que é o médico, ou é o dentista, né? Ou até o psicólogo, né? Que pode avaliar o resultado desse medicamento enquanto ele faz as suas terapias junto com o paciente. Muito bem. Então, a gente sempre pensa nessa condição que eu falei, porque às vezes o tempo do uso também tem conhecimentos. A gente nota que tem amigos que dizem, eu estou tomando tal e qual remédio e ele é muito bom. Então ele começa a tomar. Quer dizer, a indicação de cada medicamento, existe um número grande de antidepressivos. E nem todos têm a mesma indicação para quem está com depressão. Como também, a gente sabe que o remédio não pode ser tomado durante muito tempo. Mas foi provado por A mais B que o antidepressivo praticamente só começa a atuar uns 30 dias depois. Quer dizer, o cara, depois de 30 dias tomando o medicamento, que às vezes você diz uma semana, 15 dias, no antidepressivo isso não funciona. Agora, o que eu acho esquisito é que o próprio psiquiatra, às vezes, ele sabe as razões, talvez, o paciente quer sair do antidepressivo e tem que tomar pelo menos durante um ano, atualmente é mais ou menos assim. Então eu acho assim, o paciente tem que descobrir que tem nele uma coisa que ele vai um dia sair e vai ficar bom. Senão não adianta. Aí vem a explicação, não, mas o cara que é hipertenso, o cara que é diabético, toma a vida inteira o medicamento. Mas até hoje não se descobriu ainda qual é a lesão que tem no cérebro que dá essa depressão. Sabe-se que, atualmente, que uma diminuição dos neurotransmissores realmente causam isso. Isso foi uma grande descoberta da psiquiatria. Porque os antidepressivos, sempre você usa medicamentos que são recaptação da serotonina, que, por exemplo, que é importante lá dentro. Aí eu, às vezes, pergunto a mim mesmo, porque se a gente for conversar, às vezes, com um psiquiatra, que é mais especializado, ele acha que é perder tempo, mas eu acho
que existem muitos medicamentos que também produzem, a partir da metabolização dele no intestino, que primeiro pensava-se que era só no cérebro, a fluoxetina, por exemplo, que tem o componente essencial como neurotransmissor. Então, o paciente, se usar determinados alimentos, ele vai aumentar também essa taxa de neurohormônios, que, no meu entender, junto com o antidepressivo, seria mais eficiente. Mas eu não noto muito essa indicação, e se você indicar, às vezes até o próprio paciente já está tão acostumado em tomar a droga que ele não consegue descontinuar. Que às vezes eu acho que até psicologicamente ele diz, estou sem remédio, vou ter a crise, e finda tendo, porque ele mesmo se auto-hipnotiza. Nós sabemos que no início do século, nós tivemos psicólogos que começaram a dizer que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então, se o paciente começar a dizer, eu estou melhor, eu estou ficando bom, não quer dizer que sem remédio ele fique bom, mas ele tem que preparar o terreno para quando ele jogar a semente, que é a palavra e é o medicamento. Então, o que acontece? Sim. Na cabeça do paciente existe, se eu parar de tomar droga, eu volto a sentir os sintomas. Então, existe uma coisa complexa nisso tudo. Né? O bom, professor Fulvio, seria se essa dependência ela fosse psíquica dessa ordem, né? Que a pessoa imagina que se parasse de tomar um medicamento, ela realmente não estaria bem. Mas a grande maioria, a dependência realmente é a dependência química, que o organismo ele precisa desse metabolismo, e quando é retirado, ele tem a síndrome da abstinência, né? É uma coisa assim que é muito mais voltada para a parte química. Claro que tem a parte emocional também, mas essa, de certa forma, é um pouco mais fácil de ser resolvida do que uma dependência química, né? Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Se tem Esterbom, tem verão. E se tem verão, tem Esterbom. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem mais Esterbom. Se tem verão, tem Esterbom. É mais gostoso, Esterbom. É a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos. Tão natural quanto tirar a fruta do pé. E com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbom, qualidade que surpreende.
Eu pergunto a você, não substituindo, porque não existem alternativas em medicina, existem complementares. Quais são as drogas que a gente poderia utilizar, fitoterápicos, por exemplo, que são mais bem aceitas e, aliás, são prescritas já pelos médicos sem saber que são fitoterápicos? Então, qual seria alguns fitoterápicos que na hora que você falar aí, muitas pessoas dizem, eu já tomei. Você diria algumas delas que poderiam ser utilizadas juntamente com o psicotrópico ou não, ou até no momento de fazer uma descompressão, ou seja, uma diminuição da droga primária essencial prescrita pelo médico. Olha, professor Foucault, quando a gente fala em fitoterápicos, que são produtos derivados de plantas medicinais, que são seus extratos, né? Ou até a própria planta medicinal, ainda assim nós estamos administrando para um paciente a substância que a planta possui. Então, mesmo sendo fitoterápico, o produto não é inocente. O que faz efeito é uma substância química. E seria um pouco ilusão da gente imaginar que a gente consegue trazer a felicidade para quem está infeliz através de uma substância química, seja convencional alopática ou seja fitoterápica. Mas ainda assim, os fitoterápicos, eles são mais sublimes, eles são mais sutis, eles são mais leves, né? Nós vamos encontrar alguns que são muito interessantes. Veja, por exemplo, professor, na Alemanha, praticamente em torno de 40% das situações depressivas são tratadas com hipérico perforato, que é uma planta, né, que é conhecida assim como nome popular, de erva de São João. É o hipérico perforato. É uma planta muito interessante. Nós temos também o cava-cava, que é uma outra planta que tem um resultado interessante, até quando associada ao hipérico. Nós temos a valeriana, que é uma planta interessante, que ela melhora muito o sono. Tem uma situação ansiolítica muito importante. Nós temos a passiflora, que é o maracujá, que é o passiflora incarnata. Não é esse maracujá nosso aqui. Esse maracujá nosso é a passiflora alata, que é chamado de maracujá do mato, que ele tem uma quantidade de passiflorina muito baixa. Então, é a passiflora incarnata, que é uma planta interessante. Então, nós vamos encontrar alguns produtos, o mulungu também, que é uma planta muito bacana, especialmente quando as situações de ansiedade do paciente se transformam em taquicardia, alteração circulatória. Nós temos a camomila, que continua sendo uma planta ainda razoavelmente bem utilizada, né? Mas nós vamos encontrar alguns produtos que são os bons adjuvantes. Em geral, professor Foucault, possivelmente, um paciente pode começar a tomar um medicamento alopático convencional por um tempo curto e depois migrar de uma maneira responsável para um produto desse. Como o paciente pode migrar para uma acupuntura, pode migrar para uma meditação, pode migrar para uma terapia corporal, que também pode trazer um resultado interessante. Ou ainda até reduzir a dose do medicamento psicotrópico e passar a utilizar uma outra prática complementar associada, né? Tudo isso é realmente muito bem-vindo, é interessante, né? E uma coisa que é bacana, professor Foucault, é que isso deva ser feito com acompanhamento médico. É muito importante isso. Por quê? Às vezes o paciente, ele vê que ele está tendo um resultado não legal com a troca de um tipo de tratamento. Ele tem que voltar para o anterior, senão ele fica sofrendo sem necessidade de ficar naquele tratamento tratamento complementar, né? Então, é importante que o acompanhamento médico responsável esteja ali em torno do paciente. Ok. É uma coisa assim, bem importante para a gente notar que existe essa possibilidade. Tem possibilidade. Tem essa possibilidade, que bem indicada, é muito interessante. Mas você veja, quando nós fizemos uns programas anteriores aqui, falando sobre chás, por exemplo, que utilizava muito essas plantas, apesar do chá não ter as dosagens certas do fitoterápico, que o fitoterápico é uma planta que é retirado dela o insumo essencial, o que tem de melhor nela, e é dosado se tem uma contraindicação, enfim. É um remédio como qualquer outro, é uma medicação como qualquer outra, com contraindicações. E aí sim, por exemplo, quando eu dou aula na faculdade,
de fitoterapia para os meus pacientes, eu mostro primeiro as contraindicações, para eles entenderem porque é dito popular. Vamos tomar isso aqui, porque se isso não fizer bem, mal também não faz. E não é verdade. Os fitoterápicos eu aprendi a ter cuidado, tem muitas contraindicações iguais, às vezes, até as do próprio medicamento. Por exemplo, muitos medicamentos não podem ser usados na gravidez, na lactação, em crianças inferiores a tal ou qual idade. Então, necessita o quê? Conhecimento. Por isso que eu, quase que sozinho, porque lá na faculdade todo mundo é médico, mas não usa a medicação, não é alternativa, mas a complementar. E a fitoterapia foi o início dessa medicina tradicional que nós usamos hoje. Foi Galeno que, brigando com o pai da medicina, disse que não se podia curar somente as coisas com prevenção, que então não precisaria ter curação. Então, se o cara não tem nunca nada, não precisa nunca curar nada. E o exemplo que eu entendi de Galeno é que se um cara levar um corte na mão, eu sei que ele devia prevenir para não se cuidar, mas às vezes acontece de você se cortar. Se você não conhecesse uma medicina chamada curativa, que foi a de Galeno, de você juntar, costurar, etc., o paciente morre. Então, as duas são muito importantes. Eu acho que a medicina está entre a curativa e a preventiva. E no meio está a ciência médica de saber, com boa cabeça, o que ele vai fazer, de dar o diagnóstico. Porque nem todo sangramento é maléfico. Se você tem, às vezes, um epistaxe, uma hemorragia nasal, às vezes é para evitar que aquele vaso abra lá na cabeça, por exemplo, ou é indicativo de uma patologia que o paciente pode ter lá dentro, uma deficiência de vitaminas, ou então está com a fragilidade capilar aumentada. Enfim, eu acho que sempre o bom senso, que deveria ser criado na faculdade de medicina, não é. Hoje em dia se manda ler trabalho, as aulas não estão tendo aquela importância, não está dando mais importância ao professor, ao médico, ao professor médico que mostra para ele a experiência, porque a experiência que eu tenho em medicina hoje em dia é diferente do que eu li e estudei na faculdade. Por exemplo, glaucoma. Eu não vejo em trabalho nenhum falando sobre efeitos emocionais e o glaucoma. Não vejo. Mas quem tem glaucoma, se passar por um aperreio muito grande, o remédio que ele está usando e está dando certo, deixa de funcionar. Ele começa a ter a pressão ocular alta, e o médico, se não pensar, de perguntar pelo menos a ele, o senhor não está passando por nenhum problema, não? Porque às vezes ele diz, eu estou. Aí então ele mesmo me ajuda a tratar aquele descaso, que a medicação que ele está usando é muito boa, mas não supera a força interior da angústia, da depressão, do medo. Verdade. Quer dizer, hoje não se ensina isso na faculdade e nem deixam a gente ensinar. É interessante, Sofuco, quando o senhor fala do pai da medicina e de Galeno. O pai da medicina, ele pregava que não se precisava de muito medicamento para tratar, precisava sim compreender, observar o paciente, né? E analisar o paciente como um todo e prescrever o medicamento mais adequado para aquele todo. Aí vem Galeno, praticamente 1.800 anos depois, e Galeno cria a polifarmácia, né? Essa parafernália de medicamento que nós temos hoje, né, que tem muito remédio, tem além do necessário, é devido a Galeno, né? Que ele criou a polifarmácia, ou seja, o paciente está com uma dor de cabeça, uma dor de pescoço, uma dor nas costas, uma dor na junta, uma dor nas pernas, e o paciente recebe 5 medicamentos para isso, né? De acordo com Galeno. E de acordo com Hipócrates, era preferencialmente um medicamento só, né? Mas a gente, professor Foucault, voltando àquela questão dos medicamentos que trazem dependência, nós temos alguns casos bastante pitorescos, alguns casos bastante característicos de medicamentos que trazem dependência. Se nos for permitir, a gente poderia até enumerar alguns deles aqui, né? A gente teve nos últimos anos, especialmente entre o final, em torno dos anos 2010, 2012, 2013, um aumento explosivo do consumo de Rivotril no Brasil. Talvez por conta de uma melhora da condição econômica da população, por conta de um acesso maior a medicamento, e principalmente acesso ao sistema de saúde, que passou as pessoas a serem mais bem atendidas, e mais bem e muito mais atendidas, né?
a explosão do Rivotril aumentou muito o consumo. Em praticamente 6, 7 anos, o Rivotril aumentou mais de 50% o consumo. Tanto é que o Brasil acabou pegando o apelido de nação Rivotril, de tanto que as pessoas, né, utilizam. Eu me lembro que há tantos anos atrás, você se encontrava com uma pessoa na rua, ela enfiava a mão no bolso e falava assim, aceita uma balinha? Talvez hoje ela enfia a mão no bolso e fala para você, aceita um Rivotril, né? De tanto que as pessoas utilizam, já acabou virando um medicamento muito convencional. É raro você ver uma casa hoje que o Rivotril, em algum momento, já não tenha entrado, né? E o Rivotril, professor Foucault, ele é um tradicional medicamento que é da classe dos medicamentos benzodiazepínicos, né? Que é o clonazepam. E quando a gente imagina que ele é um produto inocente, ele não é não, né? Não é não. A literatura é muito clara, né? A literatura é bastante clara, que ele diz que o uso desses benzodiazepínicos, que é o caso do clonazepam, ele leva ao desenvolvimento de dependência, tanto física quanto psíquica. E essa dependência, ela vai ser mais acentuada exatamente pelo aumento da dose que o paciente precisa e também pelo aumento do tempo de consumo. Quanto maior... Eu estava comentando assim que muitas vezes o próprio profissional que prescreve, ou até o usuário, ele imagina que o Rivotril, que é um clonazepam, né, que é um benzodiazepínico, que ele não traz dependência física e nem psíquica. Mas ele traz, sim. A literatura é muito clara. A literatura diz que benzodiazepínicos, e no caso do que eu estou comentando aqui, o clonazepam, cujo nome de marca é o Rivotril, ele traz dependência física e psíquica. E essa dependência ela é mais progressiva e mais importante, especialmente quanto maior é a dose e maior é o tempo de utilização do produto. Então, na verdade, é um produto que traz dependência. Muitas vezes, a pessoa começa a utilizar um medicamento, como é o caso do clonazepam, como é o caso do Rivotril, e ela termina o medicamento, acaba a caixa do produto, né? E aí ela passa a ter um sintoma, né? Que ela, por exemplo, ela fica inquieta, ela fica insegura, é uma pessoa que às vezes ela tem uma dificuldade de sono, ela tem uma ansiedade, ela passa a ter cefaleia, e ela vai dizer assim, não, é porque eu não estou tomando o produto, e o problema está voltando. Não, possivelmente é o efeito da dependência, é a síndrome da abstinência. Então é importante que o profissional de saúde ele observa se o sintoma que o paciente está tendo é aquele sintoma anterior que levou o paciente ao médico, ou se o sintoma que ele está tendo, quando termina o medicamento, é o sintoma da dependência. Se é o sintoma da dependência, possivelmente o paciente já se recuperou daquela situação anterior. E agora o médico tem que fazer aquilo que nós chamamos de desmame do produto, para que ele não passe a sofrer por conta do sintoma da dependência. Mas essa é uma classe de medicamentos que as pessoas deveriam ter o máximo de cuidado. Eu já vi, né? Não foi um, não foi dois, centenas de pacientes que utilizam o Rivotril como se fosse um confeito, né? Como se fosse uma balinha, como se fosse um drops, como se fosse um produto simples, né? Quer dizer, levanta de manhã, em vez de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, já toma um Rivotril, né? Na hora de deitar, em vez de fazer o sinal da cruz, toma um Rivotril, né? Então, o Rivotril virou, né, um produto quase que, né, do dia a dia, né? Como se ele faz parte da vida da pessoa. E é verdade. Ele tem que fazer parte porque a pessoa está dependente dele. Porque se ela ficar um dia sem tomar, ela começa a piscar o olho, ela começa a andar rápido dentro de casa, ela tem cefaleia, e ela lembra, não tomei o remédio. Ela toma o remédio e melhora. Por quê? Porque ela está dependente, né? É uma dependência semelhante àquele sujeito, né, que usa cocaína já há algum tempo e um belo dia ele não usa, ele tem uma dependência. Não estou dizendo que é a mesma coisa do medicamento, mas estou dizendo na categoria de dependência. A dependência é essa síndrome que o produto apresenta. Então, eu levanto aqui a discussão, especialmente para o público leigo que assiste o seu programa,
para prestar atenção da necessidade ou não do medicamento, para avaliar direitinho se você está tomando o medicamento que você precisa para o seu quadro depressivo, para o seu quadro ansioso, para a sua alteração emocional, ou se você está usando o medicamento para sustentar a sua dependência. Isso é muito importante, professor Fulco. E o clínico e o prescritor também têm que saber disso. Se ele está prescrevendo um medicamento para a situação doentia do paciente ou se ele está prescrevendo um medicamento para manter a dependência do paciente. Porque eu já presenciei, professor Fulco, de pessoas que chegam no consultório, não fazem a consulta e elas só vão lá buscar a receita. Isso é uma situação que não pode acontecer. O profissional tem que consultar o paciente para verificar se aquele quadro que ele está tendo não é o quadro da abstinência do produto e agora nós estamos enriquecendo a indústria farmacêutica por conta da dependência do medicamento e não por causa da situação doentia do paciente, né? A gente junta também para esse grupo, professor Fulco, os medicamentos utilizados na dor. Muitas vezes, o médico, quando prescreve um medicamento para uma dor nas costas, né, uma dor nas pernas. Então, professor Fulco, o senhor fala da gente comentar sobre o bromazepam. O bromazepam, ele tem como nome de marca o Lexotan, que talvez é um medicamento, talvez, dos mais antigos que nós temos nesse grupo, né? E que é um medicamento assim, largamente utilizado, tal como, né, na característica da ansiedade, indicação nas tensões emocionais, mas especialmente na ansiedade, o bromazepam é indicado. E eu tenho uma opinião um pouco particular sobre o bromazepam, porque, para mim, ele é um dos medicamentos desse grupo como um dos mais bem tolerados. Tanto é que o bromazepam é um produto tão antigo e ele está presente até hoje. E você nota, professor Fulco, que muitas drogas novas apareceram e o Lexotan ficou encostado num canto e não evoluiu mais, mas ele está ali, né? Porque simplesmente, de tão bom que talvez seria o Lexotan, ele foi uma droga esquecida e barata, né? E apareceram drogas mais caras e com poder de venda um pouco maior. Mas o bromazepam, ele é bem tolerado nas doses terapêuticas, né? Claro, não é um medicamento inocente, né? Ele pode trazer cansaço no paciente, pode trazer fadiga, pode trazer dores musculares, ele pode também levar a alguma tontura, né? Especialmente em pacientes mais idosos, e a dependência dele, obviamente que ela existe, né? Pode levar a dependência física, especialmente, né? E a descontinuidade, ou seja, parar radicalmente o medicamento, pode trazer realmente essa dependência, e é uma dependência muito importante, tá? Então, assim, de todos eles, o bromazepam, eu acho que ainda ele é mais fácil de ser controlado. A prescrição e também a retirada dele. Isso não quer dizer que é uma droga inocente, não, tá? Mas ele tem ainda o seu lugar, tá? É claro que todos esses medicamentos, seja o clonazepam, seja o bromazepam, eles também exercem um efeito placebo no organismo, né? Eles vão ter também um efeito placebo, porque o paciente se sente melhor só de tomar o medicamento. Mas ainda assim, o bromazepam é um produto que é razoavelmente bem tolerado dentro das doses recomendadas. Existe outro grande grupo de medicamentos, que são os opiáceos, que são medicamentos derivados do ópio, né? O ópio, ele é uma resina, ele é um líquido, né, que é extraído da papoula. A papoula, quando dá aquele bloco, aquela cabeça da papoula, e ela é espremida, é retirado daí o ópio. E do ópio você vai retirar uma série de subprodutos. Você vai retirar a morfina, você vai retirar a heroína, você vai retirar dali a metadona, uma série de compostos, né, que tem essa indicação voltada para a área psíquica. O Afeganistão hoje é o país maior produtor de papoula do planeta, né? São milhares e milhares de toneladas de ópio que é extraído de lá, né? E ele alimenta exatamente essa indústria farmacêutica desses medicamentos da dor,
E também, obviamente, que vai alimentar o mercado das drogas que são ilícitas, né? Que é o caso da heroína, que é muito, muito difundida a venda, né? Especialmente em países onde tem um poder aquisitivo maior, como Holanda, Estados Unidos e por aí vai. Mas a dependência dos opiáceos ela é muito importante hoje, precisa ser muito discutida. Muitas vezes o paciente vai a um consultório por conta de uma dor nas costas, por conta de uma dor nas pernas, ou aquela pessoa que trabalha, por exemplo, um motorista de ônibus, né, que trabalha o dia inteiro dirigindo, chega em casa com dor, e no dia seguinte ele vai no médico, reclama com dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas, mas é o cansaço, e ele recebe a prescrição de um opiáceo, né? E isso é uma situação muito grave, professor Fulco, porque com poucos dias de uso, a pessoa que inocentemente estava com uma dor simples, que foi no dentista, por conta de uma dor de dente, recebe um opiáceo, ela vira o dependente do ópio, dependente desse derivado do ópio, que é esse medicamento. Há, inclusive, uma situação bastante grave no mundo sobre os opiáceos, e essa situação já virou até uma série de TV. Virou até uma série de TV, e mostra claramente a interferência de um laboratório, a Purdue Pharma, nos Estados Unidos, que assim, chegou a faturar $1 bilhão por ano, especialmente no ano de 2003, 2004, com a venda do Oxycetin, que é um medicamento opiáceo, em que cidades inteiras, né, passaram a ficar dependentes desse produto. Julga-se que nos Estados Unidos, os opiáceos, eles matam semelhante aos acidentes de carro, semelhante aos acidentes com arma de fogo. Então, ele é um caso muito grande. Então, a minha discussão aqui é que os profissionais de saúde, especialmente o médico e o dentista, que prescrevem opiáceos, devem olhar com muito cuidado essa prescrição. As pessoas que estão utilizando opiáceos também devem olhar com muito cuidado essa prescrição e sair fora o mais rápido possível. O que aconteceu na história dos opiáceos no mundo, Sofuco, foi que a indústria farmacêutica, quando começou a colocar esses produtos no mercado, ela mentiu para o médico. Ela contou uma mentira muito grande, dizendo para o médico que esses produtos eles não traziam dependência, ou então que a dependência era mínima, era uma dependência pequena. E o médico foi convencido que a dependência era pequena e ele passou a prescrever. O médico, então, ele foi coagido pela indústria farmacêutica. E isso não é verdade. Os opiáceos provocam dependência. Ainda hoje deve ter muitos profissionais prescrevendo opiáceos que não sabem dessa verdade. E interessante que a própria indústria farmacêutica, especialmente essa Purdue Pharma nos Estados Unidos, ela conseguiu convencer o FDA de que o produto dela tinha uma baixa dependência. E o medicamento, professor Fulco, foi aprovado. Aprovado em doses, primeiramente, de 10 miligramas. E a indústria chegou a produzir dose de 160 miligramas, professor Fulco. Então, é preciso, Fulco, especialmente os opiáceos, que o médico prescritor, que o dentista prescritor, que ele não fique simplesmente na informação que a indústria lhe traz ou na informação da bula do produto. É que ele busque outras informações paralelas para se certificar. Seria muito errado, né? Eu produzir o medicamento e eu fazer a propaganda do meu medicamento. É claro que eu só vou falar das coisas boas, eu vou subtrair as coisas ruins dele, né? E o médico passou a acreditar nos opiáceos dessa forma. Então, hoje, os opiáceos, professor Fulco, eu acho que ele é mais grave, ele é mais sério do que os benzodiazepínicos, que um bromazepam, que um clonazepam. Porque as pessoas estão tomando um remédio para dor e jamais imaginam que estão tomando um medicamento que ela vai ficar dependente. Chegou o caso, professor Fulco, de nos Estados Unidos, um único comprimido de Oxycetin, um só, chegar a custar $100. E uma dose de heroína que faz o efeito semelhante, que compra do traficante na rua, custa $5. Você imagina,
Um comprimido, ele custa 20 vezes mais um comprimido que é lícito. Ele custa 20 vezes mais que uma dose de heroína. E isso é muito grave. Por quê? Porque quando a pessoa não consegue a receita para comprar o comprimido no qual ela é dependente, agora ela cai na mão do traficante de heroína, né? Porque a heroína é um produto que também ele tem a origem do ópio, tal como o oxetim, que é esse também, esse derivado da papoula, né? Edivaldo, é o seguinte, eu acho que a intenção, né, do medicamento é certa. Aí já eu acho que há uma banalização, não sei se você vai concordar. Por exemplo, existem dores crônicas que são incapazes de serem resolvidas a não ser com essas drogas. Um paciente portador de um câncer. Então, o efeito colateral dessa droga em relação ao que ele está passando, a qualidade de vida dele, teria indicação, talvez o remédio seria mais indicado para um caso desse. Numa sessão aguda de uma dor, de um acidente, etc. O que eu acho interessante é que chega no consultório, pacientes que têm sinusite, por exemplo, pacientes que têm uma artralgia, e ele está tomando uma droga desse tipo. Aí sim, eu acho que é perigoso, né? Porque às vezes é uma dor que vai se desenrolar com mais vezes e que às vezes poderia ser curada, por exemplo, com um antibiótico ou até um anti-inflamatório. A minha sensação é essa, esse remédio é maravilhoso para um caso crítico, em que o paciente, Sim, com a dor, tem uma qualidade de vida péssima e você não tem de imediato uma solução. é verdade, professor Fulco. O senhor sabe muito bem, me conhece há algum tempo, que enquanto farmacêutico, eu defendo exatamente essa autonomia do médico nessa escolha do produto. E tudo é uma questão de necessidade. Acontece, professor Fulco, que se você for estudar a história da dor na humanidade, hoje nós temos um limiar muito menor da dor. Hoje, qualquer dor, ela já é necessário um medicamento. Talvez há muitos anos atrás, há 50, 80, 100 anos atrás, suportar a dor era muito mais fácil do que suportar hoje. Veja, por exemplo, o próprio ato do nascimento, que o número de cesarianas hoje é muito maior do que o número de partos naturais, né? Hoje, o incômodo de uma dor, ela é vista de uma maneira muito mais banalizada. Por quê? Porque a medicina oferece resultado para tudo, né? Ela oferece, né? Nós nos damos ao luxo de encher a cara de gordura, de churrasco, de alimento pesado no sábado e domingo, para tomar remédio na segunda-feira, porque a gente acha que a medicina tem resposta para tudo, né? Então, uma pequena dor já é motivo para as pessoas procurarem, né? Não está errado, né? Mas, na verdade, é o profissional que tem que delimitar isso, que ele tem que sugerir algo, né? Ora, se você sabe que você vai conseguir vencer a batalha com 10 soldados, você não precisa levar 50, você só leva 10, né? E a mesma coisa a dor. Se você acha que você consegue resolver com uma medida mais simples, às vezes, Fulco, uma dor, com uma bolsa de gelo, você consegue amenizar. Às vezes, com uma imobilização, você consegue melhorar. Mas, às vezes, uma dor de um paciente com câncer, nem com derivado de opiáceo, às vezes resolve. Então, o remédio se torna bom quando nós precisamos dele. E aí vem a questão do custo-benefício. Às vezes, nós nos sujeitamos a ter um efeito colateral, porque precisamos daquilo. Mas, outras vezes, pode ser que não, como o senhor mesmo coloca. Pois é, Divaldo, a conversa está boa, mas nós estamos chegando aqui no final, faltam 30 segundos. Eu queria deixar a sua palavra final sobre o nosso assunto hoje e gostaria de voltar, porque ficaram muitas coisas aí para a gente ainda falar, se você arranjar um tempo depois, nós falarmos sobre outras coisas. Eu gostaria de falar, professor Fulco, sobre a Ritalina, que é um metilfenidato, que hoje as crianças estão sendo, né, entupidas de medicamento Ritalina, só por conta de sossegar as crianças, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um produto, né, derivado dos benzodiazepínicos, que traz também esse problema da dependência. Tudo falar sobre isso. Mas o que eu diria, finalmente, Fulco, é que
o uso dos medicamentos que trazem dependência, em primeiro lugar, eu penso que os profissionais prescritores, especialmente o médico e o dentista, eles deveriam ir além das salas de aula nas faculdades, né? Eles deveriam ir além daquele conhecimento que é dado ali. Por quê? Porque hoje não existe mais a disciplina de farmacoterapia na formação médica. Então, essa parte do medicamento, ela é dada, mas de uma maneira ainda bastante superficial. E o médico deveria se aprofundar nos medicamentos e não ficar nas informações que a bula traz ou simplesmente que a indústria oferece. Precisaria aprofundar conhecimento, né? Para poder prescrever com segurança, porque o paciente merece ser bem defendido. E as pessoas também deveriam se preocupar mais com aquilo que tomam, né? Imaginar exatamente que felicidade não está dentro de um comprimido, não está dentro de uma caixa de remédio. Às vezes é preciso você investigar a própria vida para você poder resolver as suas crises, né? Porque não é um medicamento, em geral, o único responsável para a gente poder ter um efeito de uma depressão, de uma ansiedade. Ok, Edivaldo. Então, eu agradeço muito a sua presença e você fica me devendo, então, esse trabalho sobre a Ritalina. É só você me chamar. Ok, então. Tá? Um grande abraço. Finalizamos mais um programa, Saúde é Tudo, hoje com a presença do professor Dr. Edivaldo Micali, que é farmacêutico. Até o próximo programa. Tô sentado na beira da estrada, vem um cara e me oferece uma parada, eu digo não, venha me convencer. Tô em outra, quero viver. Tô sentado na beira da estrada, vem um cara e me oferece uma parada, eu digo não, venha me convencer. Tô em outra, quero viver. Drogas, eu tô fora. Drogas, eu tô fora. Drogas, eu tô fora. Drogas, eu tô fora. Cocaína, crack, heroína, maconha, LSD, são coisas que não servem nem pra mim, nem pra você. Cocaína, crack, heroína, maconha, LSD, são coisas que não servem nem pra mim, nem pra você. Droga, eu tô fora. Droga, eu tô fora. Droga, eu tô fora. Droga, eu tô fora. Tô sentado na beira da estrada, vem um cara e me oferece uma parada, eu digo não, venha me convencer. Tô em outra, quero viver. Drogas, eu tô fora. 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 Não faça essa viagem, pule essa parada. Esse trem só te leva pra estação errada. Caminho da vida, caminho da morte. Nessa encruzilhada não arrisque sua sorte. Não faça essa viagem, pule essa parada. Esse trem só te leva pra estação errada. Caminho da vida, caminho da morte. Nessa encruzilhada não arrisque sua sorte. Fácil é entrar, difícil é sair. Herói da resistência vai conseguir. Reme contra a maré e vá contra a corrente. Não pegue essa onda, seja inteligente. Drogas, eu tô fora. 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 Drogas, eu tô fora.
Organize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Se tem Esterbom, tem verão. E se tem verão, tem Esterbom. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbom. Se tem verão, tem Esterbom. É mais gostoso, Esterbom, é a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé. E com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbom, qualidade que surpreende.